Evangelho de João, capítulo 12. Encontraram? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar aqui nessa manhã. Com toda essa liberdade que nós possuímos no Senhor, de poder nos reunir sem nenhum temor, sem nenhum sobressalto, e juntos poder cantar, louvar e exaltar o Teu nome. Conforme nós vimos aqui com muito pesar, alguns dos nossos irmãos espalhados sobre a terra não têm essa liberdade, não têm esse privilégio. São tomados de medo, de assalto, de sobressalto, com muito temor sobre qualquer momento, correndo risco de vida por causa do Teu nome. Mas nós temos esse privilégio, essa liberdade, e nós queremos te agradecer e também pedir ao Senhor que venha falar conosco. Fale ao nosso coração nessa manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Quando nós vemos essa situação da igreja perseguida e vemos essa situação por vídeo, a gente não tem uma exata dimensão da dor e do temor que assalta o coração desses nossos irmãos. Eu já tive o privilégio de visitar 2 desses países, e num deles nós fizemos uma reunião de oração, um culto a Deus, com portas fechadas, cortinas fechadas, a porta lacrada, e o culto era sussurrado. Você não podia falar em alta voz, porque corria o risco de um vizinho, alguém ouvir e te denunciar para a polícia e virar aquela confusão. No nosso caso, nós seríamos deportados, mas os nativos seriam presos, espancados, perderiam seus bens, em alguns casos seriam até mortos. Para celebrar a ceia, viajar quilômetros e quilômetros de distância, encontrar um lugarzinho no meio do mato para você fazer ali aquela celebração, 10, 11 pessoas, não podia ser muita gente, para poder não causar nenhuma despertamento de algum movimento. Então, alguns irmãos nossos na face da terra pagam um preço muito alto para poder servir ao Senhor Jesus.
e nós temos aqui toda essa liberdade, né? E aí, lendo algumas histórias sobre esses irmãos mesmo, alguns deles, com muita graça e com muita sabedoria, eles não sabem qual que é o pior para a igreja, se é a perseguição ou se é a liberdade que nós possuímos. Nós temos a liberdade e transformamos a liberdade, como que eu diria, não valorizamos, né? Nós banalizamos a liberdade que nós possuímos. É tão fácil, é de graça, né? Não custa nada, e a gente acaba não se apercebendo do valor que tem. E hoje nós não sabemos qual que é pior. Eu acredito que a perseguição é pior, mas, por outro lado, nós temos a secularização e o materialismo que invade o nosso tempo e a nossa época, né? Então, o fato é que a igreja e a fé sempre padeceu lutas e perseguições. Se de um lado eles são perseguidos com armas de fogo, do outro lado nós somos perseguidos pelo excesso de liberdade e pela secularização e pelo materialismo. Crentes que se transformam em crentes materialistas, mundanos, terrenos, mais preocupados com essa vida do que com as coisas de Deus. E nisso nós vivenciamos a nossa fé, enfrentando lutas e dificuldades, né? Alguns deles pedem, não peçam a Deus para nos livrar da perseguição, mas peçam a Deus para nos fortalecer, para nos dar graça e, em meio a tanto sofrimento, não negarmos o nome de Jesus, né? E a nossa grande luta do lado de cá do Ocidente, que não padecemos essas perseguições, é exatamente com a liberdade e com o materialismo, a secularização. Quando eu falo secularização, vocês entendem? Num linguajar mais dos crentes, né, seria o mundanismo. Há alguns anos atrás, eu me lembro, nos domingos o supermercado não era aberto. E por que o supermercado não era aberto? É porque o domingo era um dia separado para Deus, para o culto, para a adoração a Deus. Não tinha jogo de futebol, os estádios não abriam no domingo. Agora, hoje, 7 horas da manhã, os mercados já abrem, o shopping center está aberto e vai até altas horas, os jogos são marcados exatamente no domingo, porque há essa demanda e essa luta entre o sagrado, entre a adoração a Deus e as coisas da vida e as coisas do mundo. As pessoas deixam de ir para a igreja para poder ir para o shopping center. Elas deixam de ir para a igreja para poder assistir um jogo de futebol. Então, é a secularização, é a força, a presença do mundo influenciando a vida da igreja, que também acaba distanciando o povo de Deus e da fé. Então, no mundo tereis aflições, o mundo ele é hostil a Deus, à fé, a Jesus. O apóstolo Paulo diz que quem quisesse viver uma vida reta e piedosa padeceria perseguições. Então, o mundo não é o nosso lugar. O mundo é um lugar inóspito para o cristão. E nós não podemos perder de vista nunca que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a nossa pátria celestial. Amém? Eu fico muito feliz de ver a Carol aqui, tive o privilégio de conhecê-la ainda pequenininha, né? Filha do nosso irmão Joaquim, da Alana, nossos irmãos aqui da igreja, e nessa parceria com o nosso seminário, que Deus abençoe e que se transforme numa parceria abençoada para a glória de Deus, como foi tão falado aqui. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Domingo passado à noite, nós lemos Evangelho de João, capítulo 11, que foi o último milagre que João narra no seu Evangelho.
Eu tenho insistido com vocês aqui todos os domingos, porque o evangelista João, o escritor desse evangelho, ele diz que Jesus fez tantos sinais e tantos milagres que, se fossem escritos, não haveria bibliotecas capazes de conter a quantidade de sinais de milagres que Jesus realizou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. A presença de Jesus na terra, a presença de Jesus no mundo é a presença de Deus. É Deus que vem até nós. E, de modo miraculoso, através de muitos sinais, de muitos milagres, Jesus evidenciou a sua divindade, que Ele é Deus, que Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas João, por inspiração do Espírito Santo, resolveu registrar apenas 7 desses milagres. Muito interessante. De milhares, de centenas de milhares de milagres, ele registra apenas 7. E ele diz o seguinte: esses que foram registrados, eu creio que são suficientes para quem quer que seja que, ao lê-los, poderá crer sem nenhuma dificuldade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo passará a ter vida no seu nome. Então, para escolher de milhares 7, esses 7 são peculiares, né? Esses 7, eles são diferenciados, né? E quais são os 7 milagres que João registra? Vamos lá? Qual que é o primeiro? Transformação da água em vinho, que aconteceu onde? Caná da Galileia. O que esse milagre nos ensina? Perfeito. Esse milagre aponta para o novo nascimento. Jesus, ele não reforma ninguém. Jesus não deixa ninguém apenas melhor. Eu escuto tanto isso nas igrejas e muita gente falando, não, se você seguir Jesus, você vai ser uma pessoa melhor. A intenção de Jesus não é apenas reformar, melhorar as potencialidades boas que o indivíduo tem. Jesus, ele quer virar o sujeito do avesso. Ou ele vira a pessoa do avesso e transforma a vida dela completamente, de água em vinho, ou não aconteceu nada de Jesus na vida da pessoa. Porque a semelhança daquela transformação da água em vinho é o que Jesus faz na vida de todo aquele que com ele se encontra. Quem tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, a sua mente é transformada, os seus desejos são transformados, os seus planos, as suas intenções, as suas motivações são completamente transformadas. Jesus pega o sujeito e vira ele completamente do avesso, numa transformação completa e absoluta. Então, assim como Jesus transformou água em vinho num milagre sobrenatural, é isso que Jesus faz na nossa vida. Não é apenas uma reforma, uma melhoria, é uma nova pessoa. É um novo ser. Inclusive, um novo nome. Amém? É uma transformação completa e absoluta. Isso é sobrenatural, é miraculoso. Assim como foi miraculoso transformar água em vinho, é miraculoso o que Jesus faz nas nossas vidas. Muda desejos, muda intenções, muda valores, muda a mente, muda o coração, muda a visão. É um milagre extraordinário que nós chamamos de novo nascimento ou de regeneração. Jesus muda a pessoa.
e muda completamente. Amém? Ah, pastor, mas aquele irmão que a gente acreditava que ele era tão crente, que Jesus fez uma transformação na vida dele e agora ele está desviado. Como é que é isso? O próprio João, nas cartas, vai explicar. Quando nós fomos tocados por Jesus, nós fomos transformados de tal forma que nós recebemos a natureza de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Amém? Passamos a receber a natureza de Deus em nós. Veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Então, houve uma operação sobrenatural para que nascêssemos de Deus, por Deus e para Deus, uma nova natureza, um novo ser. Então, como é que a gente explica esses crentes meia boca, meio lá, meio cá, que vai lá, vem cá, não é? Como é que é isso? Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pastor, o crente não peca? Infelizmente peca. Porque nós não fomos livres da presença. Nós fomos livres do domínio. Antes de Jesus, antes desse novo nascimento, antes dessa nova natureza, o pecado nos dominava. Era o nosso Senhor e nos levava a pecar. Às vezes a nossa consciência fala, mas está errado. Mexer com a mulher do outro, desonrar uma família, desonrar um pai de família, isso é errado. Mas o pecado, sendo o Senhor, nos impulsionava, cegava a nossa consciência e nos obrigava, a gente era dominado. Agora em Jesus não. Esse domínio, esse grilhão foi cortado, foi quebrado. Não preciso mais viver pecando. Glória a Deus. Há outro poder que opera em nós. Não é mais o poder do domínio do pecado. É o poder de Jesus. É o poder do Espírito Santo. É o poder da presença de Deus. Então, não justifica. Eu tenho agora à minha disposição o poder de Deus, da presença de Deus, porque em mim opera agora não mais o poder do domínio do pecado, mas o poder do domínio de Deus, de Jesus. Então, nós podemos viver uma vida vitoriosa. Amém? Nós podemos viver uma vida vitoriosa, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós podemos viver uma vida vitoriosa, vencendo o pecado, vencendo o mundo e vencendo o diabo por causa do poder de Deus que em nós opera. Amém, meus irmãos? Então, esse é o primeiro milagre, transformação de água em vinho, milagre do novo nascimento, não é? Infelizmente acontece, eu insisto aqui o tempo inteiro, não brinca com o pecado, só doido brinca com o pecado, só doido flerta com o pecado, porque se ele já nos escravizou, se você brinca com ele, ele pode te meter o grilhão de novo. Eu já vi bons crentes, líderes, servos de Deus que brincaram com o pecado, foram laçados pelo pecado e passaram a viver uma vida espiritual capenga, como a vida de Sansão. Rebentava muralhas, portões, rasgava leão pelo meio, matava inimigo a rodo
e de repente está lá o Sansão, agrilhoado, com os olhos furados e escravizado e girando a roda do inimigo. Agora ele servia aos propósitos do inimigo, era chacota, era vilipêndio e vexame. O pecado faz isso. Então nós fomos livres do domínio, mas não fomos livres da presença. Estamos num mundo de pecado, cercado de influências pecaminosas. Por isso nós precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos correr para Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos depender de Deus, não é? Mas o poder que opera em nós agora é o poder do Senhor. O crente peca, mas ele se entristece pelo pecado. Aquele que peca e fica feliz e quer pecar mais e se regozija no pecado, eu duvido que ele tenha a natureza de Deus nele. Porque Deus odeia o pecado. A natureza de Deus, ela odeia o pecado. Qual que foi o segundo milagre? Vocês estão afiados. A cura do filho do oficial. O que esse milagre nos ensina? Senhor, cura o meu filho, que meu filho está morrendo. Vem comigo para curar o meu filho. Se vocês não verem milagres, sinais, você não acredita. Senhor, meu filho está morrendo, por favor. Vai, que o teu filho vive. O homem foi, confiou na palavra de Jesus e chegou lá, seu filho estava curado. Isso é fé. Ele não ficou ali pleiteando e discutindo com Jesus. Quando Jesus falou, vai, porque o teu filho vive, creu na palavra de Jesus. Então nós somos ensinados e desafiados a crer na palavra do Senhor. Amém? Então o ensino desse milagre aqui é a fé, é crer no Senhor, é crer na palavra do Senhor. Qual que é o terceiro milagre? A cura do paralítico. Quantos anos paralítico? 38 anos acreditando numa mentira. Meu amigo, você quer ser curado? Olha só, Jesus pergunta, você quer ser curado? Eu falo, Senhor, eu não tenho ninguém que me carregue, que me ajuda quando o anjo move as águas. Isso era uma lenda. Era uma lenda. Ele estava ali confiado numa lenda, na expectativa de uma coisa que nem sequer aconteceria. Mal sabia ele que estava diante dele, ali naquele momento, aquele sim que é a resposta, a verdade. Levanta-te e anda. Imediatamente o homem levantou e andou. Porque ele é Jesus, ele é a resposta, ele é a verdade. Amém? Qual que é o outro milagre? Multiplicação dos pães. Vocês falam que Moisés vos alimentou no deserto. Vocês dizem que comeram o pão do céu, que é o maná. Mas quem comeu o maná morreu. Agora, quem comer o pão vivo que desceu dos céus, esse nunca morre. Opa! O que é isso que Jesus está falando? Jesus é o pão da vida. Aquele maná era um milagre, não era? Era. Ninguém trabalhava pelo maná e todo dia Deus mandava a porção certa. Era um milagre. Mas quem comeu do maná morreu. E Jesus está dizendo que quem comer dele, que é o pão vivo que desceu dos céus, não morrerá, mas passou da morte para a vida. Amém? Esse medo, essa ansiedade que todo ser humano tem em relação à morte, cessa quando ele tem Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, além de nos transformar,
de nos fazer filhos de Deus, Jesus também nos dá a vitória sobre a morte. A gente não tem mais medo da morte. Em Jesus, a gente entende e percebe que em Jesus a morte não é o fim. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Assim como nós todos os dias precisamos nos alimentar para nos manter vivos, quem se alimenta de Jesus está vivo e vive espiritualmente. É uma vida que não tem fim. É uma vida eterna. É a vida de Deus. Não é simplesmente a vida que recebemos dos nossos pais, mas agora é a vida de Deus em nós. Amém? Tem dia que a gente bota o pé no chão, não sabe nem por que você está tão entusiasmado, porque está tudo contrário, mas tem a vida de Deus operando em nós, por causa de Jesus, porque nos alimentamos de Jesus, temos uma perspectiva muito além do que essa vida terrena e passageira, essa vida do corpo, essa vida da carne. É a vida de Deus, é a presença de Deus que recebemos em Jesus e por meio de Jesus. Glória a Deus. É o reino de Deus em nós. É uma esperança celestial, é uma esperança bendita. Amém? Qual que é o outro milagre? Jesus anda sobre o mar. Amém? Jesus tem autoridade e domínio sobre a natureza. É interessante quando nós olhamos esse milagre de Jesus andar sobre as águas no Evangelho de Marcos. Porque Marcos começa contando ali da multiplicação dos pães, mas antes ele conta daquela mulher que é curada do fluxo, depois ele conta da menina que é ressuscitada, e por fim, esse milagre de Jesus andando sobre as águas. Numa demonstração clara que Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre os demônios, que ele começa com o gadareno, que tinha uma legião de demônios, oprimido por uma legião de demônios. Quando Jesus encontra com aquele homem que era doido de pedra, varrido por causa dos demônios, que se feria, que se machucava, quebrava grilhões, andava gemendo de dia e de noite, o homem não tinha descanso. Era uma perturbação. A Bíblia diz que aquele homem não descansava, os demônios não davam descanso para ele. Andava de um lado para o outro, morava no sepulcro, se feria, prendia ele com grilhões, ele quebrava os grilhões, punha a roupa, ele rasgava a roupa, andava gritando, gemendo por todos os lados, todo mundo tinha medo dele, era uma perturbação sem fim. No dia que ele encontra com Jesus, aquela legião de demônios é expulsa e o homem fica em pleno e perfeito juízo. O povo fica tão assustado porque acreditava que era impossível aquele homem ter juízo daquele jeito. Jesus tem poder e autoridade sobre as hostes, sobre o império das trevas, sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, sobre os espíritos imundos. Jesus, Senhor Jesus. Não é a igreja fulana, beltrana, ciclano, não é o irmão fulano, o pastor beltrano, não é o apóstolo também, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Aí aquela mulher que está lá com fluxo, gastou todo o dinheiro dela, todos os bens. E de repente chega e toca nas vestes de Jesus. A hora que ela toca nas vestes, ela sente que o fluxo se estanca imediatamente. Tinha gasto tudo, correu de um lado para o outro e precisava só de Jesus. Tocou em Jesus, ficou completamente curada, porque Jesus tem também poder e autoridade sobre as enfermidades. Mestre, vem, minha filha está enferma, minha filha está doente. Não, sua filha dorme.
E Jesus chega lá, a menina já está morta, a pessoa começa a rir e zombar de Jesus. Jesus chega, pega na mão da menina e diz: menina, a ti eu te digo, levanta-te, talita cumi, levanta-te. E aqui estava a morta, se levantou, porque Jesus tem autoridade sobre a morte. E Jesus, que tem autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte, tem também autoridade sobre a natureza, irmãos. Jesus anda sobre as águas, amém? E o que esse milagre nos ensina? Os discípulos estão lá, o quê? Remando, remando, e o que acontecia? Quanto mais remavam, mais o barco ia para o fundo. Já aconteceu isso com você? Está numa situação sem saída e quanto mais você se debate, parece um mosquito na teia da aranha. Quanto mais se debate, mais se enrosca. E eles, acostumados com o mar, estavam remando, 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 e o barco só ia para o fundo. E onde é que Jesus estava? O texto fala claramente, lá da montanha olhando. No momento certo, na hora certa, Jesus veio andando sobre as águas. Entrou no barco, a calma veio, a paz, o sossego. É Jesus. É isso que João está mostrando. É Jesus. Olha para Jesus. Siga Jesus. Confie em Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Morra por Jesus, se for o caso. Mas é por Ele, é por Jesus. Amém? Qual que é o outro milagre? Cura do cego de nascença. Senhor, quem pecou? Isso é uma pergunta teológica. Está falando de pecado. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? É uma pergunta teológica, e a teologia dos discípulos é uma teologia que nós chamamos de teologia do mérito. Eles não conhecem a teologia da graça. Eles não conhecem o Deus, não conhecem o Deus que dá de graça, de forma imerecida. Eles só pensam num Deus que dá de acordo com o que você faz, de acordo com uma retribuição. Isso é o que toda religião prega, com exceção do cristianismo. O único lugar que você recebe sem dar nada é no cristianismo. A única fé, a única doutrina onde você recebe e recebe gratuitamente, sem fazer sacrifício, sem dar absolutamente nada, é na fé cristã, é no cristianismo. Qualquer pregação fora disso não é cristianismo, é enganação, é mentira, porque na fé cristã, no cristianismo, é o Deus que vem até nós e em seu Filho Jesus Cristo abre as portas dos céus. É o Filho de Deus sem pecado que dá a sua vida por nós, que morre no nosso lugar, sem cobrar nada, sem pedir nada, absolutamente nada. Então, essas histórias aí de sacrifício, você tem que fazer sacrifício, você tem que sacrificar, não é o Deus de Jesus. Não é o Senhor Jesus. Essa é a pergunta que os discípulos fazem. O Senhor, ele está cego porque foi ele que pecou ou foram os pais? Nem ele, nem os pais. Por que eu estou vivendo essa situação? O que eu fiz de errado? Se você pensa assim, o revés, o contrário,
também é lógico, você acha que se você está vivendo bem, é porque você fez tudo certinho. Você acha que quando tudo está bem, está mil maravilhas, é porque você está com crédito com Deus. Isso é a doutrina do fariseu, é da retribuição, é do mérito. Isso, irmãos, é extremamente desagradável a Deus. Isso se chama justiça própria, arrogância, soberba, altivez, carnalidade, tentar obter as coisas de Deus por mérito, tentar fazer Deus, obrigar Deus a fazer nossa vontade. Isso é coisa de homens. Isso não é evangelho. Isso não é palavra de Deus. Então, esse milagre aí do cego, Jesus está mostrando, na verdade, é que espiritualmente todos nós nascemos cegos. Eu nasci cego espiritualmente. Minha mãe tinha religião, meu pai tinha religião, mas a gente não conhecia Deus. Numa pobreza danada, minha mãe juntava o dinheirinho com toda dificuldade, metia a gente dentro do ônibus e viajava quilômetros numa peregrinação para chegar lá, pegar uma fila quilométrica, chegar debaixo de um ídolo com a fita amarrada lá no meio daquele ídolo para a gente beijar aquela fita. Isso é cegueira espiritual. Eu não conhecia Deus. Eu era cego para as coisas de Deus. Aí quando Jesus cura aquele cego, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, a luz está aqui. Jesus é a luz. Jesus é que ilumina os nossos olhos. Sem Jesus, nós estamos cegos espiritualmente. É Jesus. Mais ninguém, mais nada, é Jesus. Os fariseus ali começam a questionar Jesus. Jesus, olha, se vocês fossem cegos, fisicamente falando, talvez vocês não teriam pecado. Mas agora, quando vocês dizem que veem, maior é o vosso pecado. Nós andamos num mundo, numa multidão de cegos. Cegos espiritualmente. Às vezes falam tão bonito de Deus, mas não conhecem Deus, não conhecem as coisas de Deus, estão cegos. Cegos. Qual é o outro milagre? Que fecha a ressurreição de Lázaro. Jesus tem poder absoluto sobre a morte. Amém? Jesus tem domínio, Jesus tem autoridade, Jesus tem poder sobre a morte. Senhor, mas já está morto há 4 dias, já fede, Senhor. Já está em decomposição. Não te disse eu, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Lázaro, vem para fora. E lá vem o que estava morto andando. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que nós podemos anunciar Jesus, é por isso que nós podemos falar de Jesus. Ele tem todo poder e toda autoridade. Ele é o Filho de Deus, é Jesus. E nesse texto que nós lemos aqui agora, de João 12, tem uma pessoa que entende isso profundamente. E essa pessoa é Maria. A Maria, ela está, assim, transbordante de alegria em Jesus, que ela quer expressar isso concretamente. Ela não consegue conter essa alegria
subjetivamente, intimamente, dentro do coração dela, ela quer extravasar isso. E de uma forma extravagante, ela demonstra o seu amor por Jesus. De que forma? Oferecendo o que ela tinha de mais precioso. Ela não está se contendo de alegria, de amor, de tudo que Jesus significa para ela, para a vida dela. Ela quer expressar isso, ela quer tornar isso visível. E a forma que ela encontra para expressar esse amor por Jesus, essa alegria em Jesus, esse contentamento em Jesus, essa plenitude que ela alcança em Jesus, é oferecendo para Jesus o que ela tem de mais precioso. E é muito precioso, é um perfume, nardo puro, caríssimo. É o que ela tem de mais precioso. E ela pega esse perfume preciosíssimo e vem e o despeja sobre Jesus. Começa a chorar nos pés de Jesus, a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela rompe com conceitos, com valores culturais da época. Alguns comentaristas dizem que uma mulher honesta, uma mulher direita, não soltava os cabelos para os outros verem. Ela não só solta, como esfrega os cabelos nos pés de Jesus. É meio que inconveniente essa ação de Maria, um momento de jantar. Você quer sentir num momento de jantar, é cheiro de alho, de cebola, de tempero. E ela esparrama um cheiro de um perfume ali dentro daquele momento. Sabem por quê, irmãos? Porque o amor, ele é extravagante, não é? Tomou o objeto mais prezado que possuía e o gastou com Jesus. O amor não é autêntico se ele calcular custos. Amor que fica medindo custos, custo-benefício, dificuldades, isso não é amor. Isso é troca. O verdadeiro amor, ele extravasa. O amor autêntico dá tudo. A única coisa que lamenta é não ter mais para poder oferecer. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Lhes damos a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso sono, o nosso tempo, e queria ter mais para poder dar. É assim que Maria está fazendo com Jesus. Era um sinal de honra ungir a cabeça de alguém. Mas Maria vem e unge os pés de Jesus. Gente, que coisa extraordinária. E Jesus fala, depois que os discípulos tentam repreendê-la, né? Jesus fala, não deixa ela fazer isso. Em todo lugar, irmãos, onde o Evangelho é pregado, esse ato, essa ação de Maria em favor de Jesus é lembrado. Nós estamos aqui 2000 anos depois lembrando disso. Mas se por um lado nós temos Maria, que ama Jesus e quer lhe oferecer tudo o que tem, do outro lado nós temos os Judas, né? O que o Judas faz diante daquele amor extravagante? Qual que é a reação do Judas? Para que desperdiçar um perfume tão precioso quanto esse? Isso poderia ser vendido por 300 denários e ajudar os pobres. Ele estava interessado nos pobres? Não.
Assim como nós temos Marias que seguem Jesus, tomadas de um amor profundo, nós temos os Judas que seguem Jesus por aquilo que podem ganhar. Maria segue Jesus porque ama Jesus. E Judas segue Jesus porque Jesus para ele é um bom negócio. Ele não está interessado em Jesus, não está interessado na morte de Jesus, não está interessado em quem é Jesus. A única coisa que ele está interessado é o que eu vou ganhar com isso. Jesus, para Judas, não passa de um bom negócio. Ele segue Jesus não é porque ele ama Jesus, mas ele segue Jesus na expectativa de se dar bem. Esse é o sentimento do Judas seguindo Jesus. E me parece que os dias de hoje nós temos mais Judas do que Marias, né? Quantas pessoas atrás de Jesus, não por aquilo que Jesus é, não por aquilo que Jesus fez, mas na expectativa de se dar bem. É um grande negócio, é uma troca, é uma expectativa de se dar bem. Eu espero que esse amor de Maria por Jesus contagie o nosso coração no entendimento de quem Ele é e no entendimento daquilo que Ele tem feito por nós. Jesus é o Filho de Deus. Ele nos fez nascer de novo, nos faz filhos de Deus. Ele anda sobre as águas, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele abre os nossos olhos espirituais, Ele nos dá vida com Deus, Ele nos livra da morte eterna. Esse é Jesus. Se isso não for suficiente para levar-nos a prostrar-nos e a oferecer tudo o que temos por Ele e para Ele, não tem mais nada que o fará. Onde é que está o amor de Deus? Onde é que está, Senhor? Estou sofrendo tanto, o Senhor não se importa comigo? Meu amigo, minha amiga, se o que Jesus fez não foi suficiente, não tem mais nada que possa ser feito. Amém? Vamos orar?